Vamos à palavra do Senhor. Alguém aí está animado para ouvir a palavra hoje? Você está preparado? Não está nada. Você não está nada. Você não me engana, não. Você não está nada. Já vira a pessoa do seu lado e fala, vai doer. Não, mas fala com convicção que vai doer mesmo. Fala, vai doer. É forte. Ao longo dessa semana, o Senhor ministrou muito ao meu coração a respeito disso. Quem convive comigo um pouquinho sabe que, pela graça de Deus, não foi nem algo que eu busquei, mas foi Deus que colocou em mim, eu tenho convicção, essa característica. E a palavra de Deus que eu vim trazer para você hoje é uma ordenança de Deus, é uma instrução de Deus, é uma orientação de Deus. E a palavra se resume a uma frase, e a frase é: seja o melhor. Seja o melhor. Não se ache o melhor. Vocês estão entendendo a diferença? Porque uma coisa é eu me achar o melhor. Outra coisa é eu ser. E eu não sei nem se fala assim, mas se não for, amém, já foi. O melhor. Seja o melhor. Seja o melhor. Eu vou ler um texto da Bíblia Sagrada, mas antes eu vou contextualizar para você entender o que está acontecendo, a situação que está ocorrendo. Como todos sabem, Davi é descrito na Bíblia, o rei Davi, o sacerdote Davi, o guerreiro Davi, é descrito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. E Davi tinha um sonho. Davi tinha uma meta, um objetivo, uma ambição muito clara na vida dele. Davi tinha um desejo muito profundo. Qual o desejo que era? Construir um templo para o Senhor. A presença de Deus no Velho Testamento habitava em uma arca, chamada de Arca da Aliança, como se fosse uma caixa. Dentro dessa caixa tinham as tábuas com os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés no monte, entre outras coisas que o próprio Deus determinou que estivessem ali dentro da arca. E dentro daquela arca, ela representava a presença de Deus. Aonde aquela arca estava, a presença de Deus estava presente, estava ali naquele local. A Arca da Aliança era a pura presença de Deus, de tal forma que certa vez, ao transportar a arca de um lugar para o outro, de forma negligente, um homem toca na arca e ele imediatamente morre. A Arca da Aliança ficava dentro de um lugar que se chamava tabernáculo. E o que é um tabernáculo? Nada mais, nada menos que uma tenda. Estacas de madeira fincadas no chão, com uma lona, um tecido cobrindo. Era uma tenda. Davi olha para o tabernáculo, Davi olha para o lugar da habitação da presença de Deus e se incomoda. Afinal de contas, ele que era rei humano, estabelecido pelo Deus Todo-Poderoso, habitava em um palácio. E o Deus Todo-Poderoso que o havia estabelecido como rei habitava na Arca da Aliança, que ficava em uma tenda. Então Davi, ele tinha um desejo muito profundo de construir o templo para o Senhor. Ele desejava isso com muita profundidade. Ele queria construir um templo para colocar a arca, para a habitação do Senhor, a presença do Senhor ficar num lugar ao menos humanamente digno, porque não tem lugar que seja digno dele. Davi conseguiu? Não. Davi não conseguiu construir o templo que ele tanto desejava para o Senhor. Por que ele não conseguiu? Está em 1 Reis, capítulo 5, verso 2 em diante. Então Salomão enviou a Irão, dizendo, Irão era rei de Tiro,
mandou uma carta falando: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa, meu Deus, tu bem sabes que foi por causa das... A minha versão diz: então, bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que os cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos seus pés. Presta atenção numa coisa, com muito cuidado e com muito temor. Quando você decide edificar algo para Deus, o inimigo começa a te cercar de guerras, para te impedir, para roubar a sua atenção, a sua energia, o seu tempo e a sua mente. O sonho de Davi era construir um templo. Aí Salomão diz: o meu pai quis a vida toda construir um templo, mas ele não conseguiu, porque ele estava o tempo todo cercado de guerras. Quantas vezes a gente deixa de fazer o que Deus pediu para a gente fazer, porque a gente está cercado por guerras? Quando uma guerra se levanta, irmãos, a gente tem que se levantar ainda mais forte. Todas as guerras que se levantavam contra Davi, ele se levantava contra elas e ele ia para a batalha e ele vencia. Muito bem, mas apesar de ele não ter conseguido construir o templo antes de morrer, olha só o que ele faz. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 1. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: meu filho Salomão e só ele foi quem Deus escolheu. Mas ele é jovem e inexperiente e a tarefa é muito grande. Pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo, do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármores. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro, prata, para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Davi dá o exemplo, chama todos os chefes e diz: gente, eu quero deixar tudo que for necessário para a construção do templo. Salomão é o novo rei, mas ele ainda é jovem. Eu não vou construir o templo, mas todo o recurso necessário para construir o templo eu vou deixar preparado. Ele providencia todo o recurso necessário para que o templo seja construído por Salomão, que é seu filho, o rei sucessor. Então, Salomão, o rei sucessor, filho de Davi, começa a reinar, oferece holocaustos e sacrifícios, agrada a Deus, pede sabedoria, e a primeira coisa que Salomão faz, a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, a primeira coisa que Salomão decide fazer: construir um templo para o Senhor, como havia deixado determinado seu pai Davi. Até aqui você entendeu? Mas o tema da mensagem de hoje qual é? Seja o melhor. Olha o que acontece. 2 Crônicas, capítulo 2. Salomão deu ordens para a construção de um templo,
em honra ao nome do Senhor, e de um palácio para si mesmo. Ele designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como capatazes. Depois Salomão enviou uma mensagem a Hirão, rei de Tiro: envia-me cedros, como fizeste para meu pai Davi, quando da construção do palácio dele. Agora estou para construir um templo em honra do nome do Senhor. E o meu Deus, e dedicá-lo a ele, para queimar incenso aromático diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado e fazer holocausto todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor, o nosso Deus. Esse é um decreto perpétuo de Israel. O templo que vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus? Quem sou eu, então, para construir um templo, a não ser como um lugar para queimar sacrifícios perante ele? Presta atenção. Isso é a carta que Salomão está mandando para Hirão. Olha o que ele diz agora. Por isso, manda-me um homem competente. Tem versão que diz mestre. Tem versão que diz sábio. Tem versão que diz habilidoso. Manda-me um homem competente no trabalho com ouro, com prata, com bronze, com ferro, com tecido roxo, vermelho e azul, e experiente em esculturas para trabalhar em Judá e em Jerusalém com os meus hábeis artesãos preparados por meu pai Davi. A versão que diz que os artesãos foram treinados, escolhidos por Davi. Gisele, não entendi nada. Em outras palavras, Salomão vai construir um templo, escreve uma carta para o rei de Tiro e diz assim: ei, manda daí os melhores que você tem, porque eu vou ajuntar com os melhores que eu tenho. Os melhores. Manda aí um cara bom, um cara que sabe fazer. Não qualquer um, manda um melhor. Manda um que seja mestre, manda um que seja habilidoso, manda um que seja competente, manda um que seja sábio. Manda o melhor. Em 1 Reis, quando é descrito esse momento, olha o que está escrito no capítulo 5, verso 5. Verso 6. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Presta atenção. Cedros do Líbano, ou seja, só tinha no... Ótimo, o povo sabido, inteligente, eu gosto de gente assim. O cedro do Líbano é a melhor madeira que existe. Aí ele continua dizendo: os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei aos teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém que seja tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Ele está dizendo: ei, presta atenção, manda para mim cedros, porque é a melhor madeira, e você sabe, não tem aqui homens que tenham habilidade com madeira em cortar árvores, como os homens que tem aí. Manda para cá, presta atenção. Ele quer fazer o melhor templo, ele quer os melhores profissionais e ele quer um melhor material. Repete comigo: fazer o melhor, ser o melhor e usar o melhor. Repete comigo: fazer o melhor, ser o melhor e usar o melhor. Salomão vai construir um templo.
E uma coisa para ele é clara desde o início: eu vou fazer o melhor. Eu vou contratar os melhores. Eu vou usar o melhor material. Irmãos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. A natureza de Deus é perfeição. A natureza de Deus é o melhor. A natureza de Deus é fazer aquilo que é perfeito. Então, é incompreensível que os filhos de Deus não sejam os melhores. Eu não estou dizendo para você ser ingrato. Ah, porque eu não tenho o melhor, então não presta. Não é isso. Eu estou dizendo que uma coisa é fato. Para aquele que é filho de Deus e carrega o Espírito de Deus, aquele que tem a identidade de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos carregar dentro de nós um Espírito que vai fazer a gente fazer o melhor, ser o melhor e usar o melhor. É impressionante como que o povo de Deus aceitou uma mentalidade religiosa medíocre. Ai, não, Deus me chamou para ser pequeno mesmo. Ai, pobrezinho de mim, coitadinho de mim. Sai daí, irmão. Isso é lugar para o Satanás, não é lugar para tu, não. O Satanás, que não é nada, está se achando muita coisa. E você, que é a imagem e semelhança de Deus, está se achando Zé Ninguém? Que isso? O que aconteceu com nós? Está tudo errado. Existe um Espírito de Deus em nós. Ser humilde não tem nada a ver com o que você tem, nem com o que você faz. Ser humilde é um estado de espírito. Ser humilde significa saber que por maior e melhor que você seja nessa terra, você ainda depende de Deus. Isso é ser humilde. Ai, não, porque eu sou humilde. Não, tu é pobre mesmo. O nome disso aí é pobreza. Não é humildade, não. E está cheio de pobre metido a besta, arrogante, altivo, cheio, soberbo, cheio. Então, nunca mais, quando você falar que você não tem um negócio, é que eu sou humilde, né? Não, eu sou pobre. Porque a humildade não tem nada a ver com condição financeira. Nada. Mas a gente está aceitando uma vida que não é para nós. Tudo que Jesus fez na terra surpreendia. Porque ele fazia ele não fazia o bom, ele fazia o excedente, ele extrapolava. Tem quanta gente aí para comer? Ai, 5.000 homens, fora mulher e criança. Tá bom, põe, pega aí e tal, começa a dividir, papapá. E no final, comeu todo mundo? E acabou, né? Não, sobrou. Porque quando Deus faz, ele faz o melhor. Ele não faz meia boca, não. Ele não faz qualquer jeito, não. Pedro estava doido para pescar uma pesquinha mais ou menos. Vai lá, Pedro, joga a rede. Foi uma pesquinha mais ou menos? Foi uma pesca tão grande que ele teve que chamar os outros para vir, senão o barco ia afundar. Por quê? Porque quando Jesus faz, quando Deus faz, ele faz o melhor. Ele não faz meia boca, não. Ah, José, tá bom. O que eu tenho tá bom. O que eu sou tá bom. Não sei o que tá bom. Sai para lá que esse tá bom, irmão. Sai para lá que esse tá bom. O bom é inimigo do quem? Do quem, gente? Você sabe, pode falar. O bom é inimigo de quem? Do ótimo, né? O que dizem aí. Do perfeito, do melhor. Para que negócio de achar que tá bom. Ah, sim, tá bom. Tá bom, não. Tá perfeito. Não, não tá perfeito. Então eu quero perfeito. Simples assim. E perfeito não tem a ver com caro. Perfeito não tem a ver com caro. Aprenda isso. Tem muita gente que fala, ai, não, porque é perfeito porque é caro. Não é. É perfeito porque tem um espírito de excelência dentro daquela pessoa e faz com que ela tenha sempre que fazer o melhor. Ei, Deus te chamou para que você seja o melhor, para que você faça o melhor e para que você use o melhor. Você tem a mente de Cristo. Eu já vou aproveitar a oportunidade para quebrar essa sua objeção, essa sua crença limitante. Ah, não, é porque eu não sou o melhor, é porque eu não faço o melhor, porque eu não tenho oportunidade. Ah, não, porque eu nasci pobre. Ah, é porque eu venho de uma família. Ah, é porque eu nasci num lugar.
Mentira. Se tu não faz o melhor, é porque é decisão sua. É decisão sua. Isso que é uma coisa que eu escuto muito. Ai, está muito difícil arrumar emprego. Sim ou não? Sim ou não? Você escuta isso também? Escuta também? Está muito difícil arrumar emprego. Está nada. Você ainda não foi contratado porque você ainda não é o melhor. Porque a empresa está procurando o melhor. Ele não está procurando minha boca. Eu falei que ia doer. Porque quando tu for bom, filho, vai ter fila fazendo proposta para tu. Quando você for o melhor, as empresas vão ligar para você. Mas enquanto você for meia boca, você vai fazer entrevista em cima de entrevista, entrevista em cima de entrevista, e vai sair falando, ai, porque emprego está difícil. Tá, não, é porque tu não é o melhor ainda. Porque quando você for o melhor, você vai ver só que o emprego vai correr atrás de tu. Porque a Bíblia diz que as bênçãos de Deus virão e nos alcançarão. Só que bênção é para quem está conectado com o negócio certo. Para quem está voando aí no negócio errado, não vira, não. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe que eu sou enjoada. Cala a boca, Rodrigo. Está balançando a cabeça falando é. Eu sou terrível. Meu filho trabalha comigo há muito tempo. Antes ficava cara feia, bico, ai, nada tá bom, tá ruim. Porque tem umas mães aí que a criança faz aquele negócio horroroso, fala, que lindo! O meu chegava em casa e falava, mãe, tá ruim, você pode fazer melhor. Falava mesmo. E eu sou assim até hoje. Tem hora que faz bico, tem hora que acha ruim. Mas quando ele foi arrumar emprego, as empresas estão ligando atrás dele. Aí ele falou assim, mãe, faculdade nenhuma ia ter me dado o que você me deu com a sua chatice. Porque na minha casa tem que ser o melhor. Vai lavar louça? Lava melhor louça. Mas a gente aceitou ter uma vida mais ou menos, fazer as coisas mais ou menos, do jeito mais ou menos, com as coisas mais ou menos, tudo mais ou menos, tudo tá bom, tinha assim mesmo. Essa semana encontrei uma manicure aqui do bairro, por acaso, trombei com ela, e aí, como é que você tá, tal, não sei o quê, trabalha. Falou, rapaz, ela estava com a outra moça, ai, estou pensando em parar, não estou dando conta. Estou cansado, trabalhando direto. É muito cliente. Aí a outra moça falou, mas ela é a melhor. Tento marcar com ela de 15 dias. A melhor. Se a manicure for a melhor, vai ter fila. Vai ter gente esperando 15 dias para fazer com ela. Manicure. Mas a gente quer fazer as coisas tudo meia boca. Deus não chamou a gente para isso. Gente, fazer o melhor. Não, mas não está nem falando de um jeito melhor. Jesus de Nazaré, estou acabando de falar. É para você abrir a boca e falar, fazer o melhor. Misericórdia. Fazer o melhor. Jesus, me ajuda com esses crentes, meu Pai. Levante a mão e diga comigo, fazer o melhor. Ser o melhor. E usar o melhor. É isso aí. Mas, Zélia, que para eu ser o melhor no meu curso, no meu ramo, tem que fazer um curso, tem que fazer uma faculdade. Então faz, meu filho. Faz. Vai atrás. Deus não chamou você para ser qualquer um. Deus chamou você para ser o melhor. Olha o que Jesus disse em Mateus 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, crente foi chamado para aparecer. E foi chamado para aparecer direito.
brilha, aparece, todo mundo tem que ver as suas boas obras. E boas obras não é só obra de Deus, não. É a sua vida. São obras expressas em uma vida onde você em nenhum momento aceita ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa e de qualquer jeito. Jesus está dizendo, ei, brilha, resplandece, aparece. O mundo aí fora precisa ver as suas boas obras, de tal forma que glorifiquem a mim. Tu é pedreiro, meu filho? Coloca o trem do piso direito, de um jeito que nunca se viu antes. Mas a casa é na favela, não interessa. Não interessa. Tu é faxineiro, pega a faquinha e limpa o cantinho. Mas ninguém está vendo, não interessa. Você foi chamado para fazer o melhor. Sou Uber, lava esse carro. Essa carniça, ninguém quer entrar nisso. Esse carro podre, fedido. Nome de Jesus. Jesus está falando, ei, eu chamei vocês para aparecer, para brilhar. O mundo vai olhar para vocês e ver vocês diferente. Não é para vocês ser qualquer coisa. Meu irmão, em nome de Jesus, você precisa abandonar esse espírito, essa mentalidade. Não dá, não consigo, não é para mim, é muito difícil, não tem jeito, assim tá bom, deixa assim mesmo, sai daí, Satanás. Não, tá errado isso aí. Não dá. Ah, mas vai ser muito difícil, mas vai dar para fazer. Vai dar para fazer. Ah, não dá. Por que não faz de outro jeito? Porque de outro jeito não vai ficar o melhor. E eu quero o melhor. Não dá. Ainda que eu tenha que contratar outro profissional. Mas que vai dar. Eu não aceito nada que não seja o melhor. E como eu disse, o melhor não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com espírito. Tem a ver com uma predisposição. Se eu for lavar meu quintal, é de um jeito que vai ficar limpo. Porque eu não aceito, o espírito que Deus colocou em mim é um espírito de melhor. O espírito que Deus colocou em você é para você ser o melhor, fazer o melhor e ter o melhor. Olha o que a Bíblia diz a seu respeito, 2 Coríntios 3,18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, ou seja, a gente estava cego para Jesus, o véu foi removido, a gente viu a salvação, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Quer dizer, eu não só estou vendo, eu estou refletindo. Quando você olha no espelho, o espelho está refletindo a sua. O que a palavra está dizendo? Que nós vamos refletir a glória de quem? Rapaz, você não está entendendo. Olha a posição que Deus estabeleceu para você na terra. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Meu filho, Ele é o melhor, tudo que Ele faz é perfeito, é bom, é agradável. E o Espírito dEle está em você e te deixa dia após dia mais parecido com Ele. Não tem como você viver uma vida fazendo porcaria. Não dá, chega. Você precisa chegar hoje, olhar no espelho e falar, eu vou refletir a glória de Deus a partir de hoje. Eu vou ser o melhor. Eu vou ser o melhor nessa casa, eu vou ser o melhor nessa empresa, eu vou ser o melhor por onde que eu passar. Eu vou ser o melhor nessa igreja. Eu vou ser o melhor marido do mundo, eu vou ser a melhor mãe do mundo. Eu vou ser o melhor profissional da minha área. Porque eu estou refletindo a glória de Deus. Aleluia. Presta atenção.
Quando o homem oferecia sacrifícios no templo, esses sacrifícios precisavam ser feitos e refeitos, e feitos e refeitos. O homem precisava ir ao templo e sacrificar animais constantemente por seus pecados, porque o sacrifício era imperfeito. Amém? Deus envia Jesus, que como ovelha muda foi levado ao matadouro, e em obediência, como o cordeiro se entregou como sacrifício, na cruz ele morreu, derramou o sangue, foi sacrificado, e a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi perfeito. E como o sacrifício dele foi perfeito, hoje nem eu nem você precisamos mais fazer sacrifícios. O que você está querendo dizer, Gisele? Enquanto o homem fazia sacrifício mal feito, ele tinha que fazer direto. Mas quando Deus mandou aquele para fazer o sacrifício perfeito, foi feito uma vez só. Não entendi ainda. Quem faz o melhor, quem faz perfeito, faz uma vez só. Sabe que a pessoa que tem que fazer a mesma coisa 10 vezes? Está faltando espírito de excelência. Porque quem faz perfeito faz uma vez só. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Acabou. Resolveu. Fomos alcançados pela graça, o sangue foi derramado, o sacrifício foi perfeito. Mas quando você não faz perfeito, você é obrigado a fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Olha o que a Bíblia diz. Daniel capítulo 5, verso 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. A Bíblia está dizendo que Daniel tinha um espírito excelente. Diga espírito excelente. A palavra original em aramaico, que foi escrito o livro de Daniel, é Iatir. Iatir. Provavelmente não é assim que se pronuncia, mas para o Grajaú está ótimo. A palavra no aramaico, Iatir. E o que Iatir quer dizer? Pré-eminente, excedente, extremo, extraordinário. O homem está com um problema. Alguém chega e fala assim, tem um homem que tem espírito excelente. Iatir. Ele tem um espírito extraordinário. Mas, entenda, Daniel, nesse momento da vida dele, ele já estava velho. Aquela parte que Daniel tinha ido para a cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego, que ele tinha deixado de comer lá das iguarias do rei, isso daí já tinha passado há muito tempo. Já tinha passado. O rei Nabucodonosor, que foi o rei que Daniel serviu no começo, já tinha morrido, já era outro rei. E aí esse outro rei tem uma questão para ser resolvida. E alguém fala, ei, tem um homem aqui nesse reino que tem espírito excelente. O que é ter espírito excelente? Dicionário. Aquele que é fidedigno às suas responsabilidades, ou seja, cumpre o que promete, segue a verdade, a justiça e age com diligência e coragem. O que é ser um homem de espírito excelente? Segundo o dicionário, de caráter que busca a perfeição em seu modo de viver, pessoa solucionadora, meu Deus, manda, Pai. Porque, olha, vou te falar, tem um povo aí que para cada solução ele arruma um problema. Só sabe falar, não dá, não consigo, não tem jeito, está repreendido, meu Deus. Espírito excelente, uma pessoa solucionadora, pessoa sábia e prudente no que faz e no que é.
aquele que anda com Deus, que honra, seguindo os seus ensinamentos e suas virtudes, aquele que cumpre a vontade de Deus, que tem o amor divino em seu coração, que tem o Espírito Santo de Deus, pessoa competente e magnífico em aquilo que faz. Você está com um problema? Tem um cara aí, tem espírito excelente. Olha quando Daniel chega diante do rei. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel? Aquele Daniel da fama? Aquele Daniel que tem um histórico? Aquele Daniel que tem uma fama aqui? Aquele que resolve, aquele que foi... É você aquele da cova dos leões? Você é aquele lá, que o povo, você é aquele? Você é aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ele não conhecia Daniel, mas ele ouviu o pai dele falar muito do Daniel. Você é aquele? Aprende algo com isso, presta atenção. Daniel tinha um espírito excelente, o tempo passou. Era outro rei, estava lá no cantinho dele. O novo rei tem um problema. Tem um cara que tem espírito excelente. Daniel chega e fala: você é aquele, Daniel? Aprende algo. Quem é o melhor, quem tem espírito excelente, nunca é esquecido. Quem tem espírito excelente sempre é lembrado, sempre é procurado. Se você é bom no que você faz, querido, sempre vão te procurar. Daniel estava lá esquecidinho, mas na hora que apareceu um problema, eles pensaram: tem um que consegue resolver. Ele já era velho, o tempo já tinha passado, já tinha trocado de rei, mas alguém lembrou do nome dele. Por quê? Porque quem faz o melhor nunca é esquecido. Quem faz o melhor sempre é procurado, sempre é lembrado. Repete comigo: eu quero ser o melhor. Então eu vou fazer o melhor. É fé, né? Fé? Eu tenho fé. Fazer o melhor. Ser o melhor. E usar o melhor. Eu quero ser o melhor, quero fazer o melhor, é essa pessoa aí que eu quero ser. A pessoa que ninguém esquece, que todo mundo procura. Eu quero ser esse ser humano aí. Tem alguém aí? Metade da igreja, já é alguma coisa, né? O que é que eu tenho que fazer? Presta atenção. Quando Jesus encontra o paralítico no tanque de Betesda, fala para ele o quê? Levanta aí, pega a tua cama e vaza. Quando 4 amigos pegam um amigo paralítico, sobe no telhado, coloca na frente de Jesus, Jesus olha para ele: perdoar-te são os teus pecados, levanta aí, anda. Quando Pedro e João encontram um homem na porta do templo, aleijado, sem poder andar, não tem ouro nem prato que eu tenho e te dou, levanta aí. Quando Elias ora, faz descer fogo do céu, a mulher lá ameaça ele: vou te matar, ainda hoje você vai estar morto. Ele deita no cantinho, fala para Deus: quero morrer. Deus olha para ele e fala: presta atenção, Elias, come, levanta e anda. Gisele, o que você está querendo dizer? Não estou entendendo. Simples. Deus não te chamou para ficar parado. Ser o melhor significa avançar todos os dias. Avançar todos os dias. Levanta, 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 levanta e anda. Sai do lugar. Eu quero ser melhor. Anda, avança, sai do lugar. Melhora, evolui, cresce, vai para frente. Porque se você é o mesmo hoje do que você era um ano atrás, meu filho, tu está aleijado. Você está aleijado. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer: ei, levanta, mas não é só para ficar de pé, não, é para andar.
mesmo jeito. Ele te aceita como você está, mas ele te transforma em alguém melhor. Te chamou para você ser o melhor, fazer o melhor e usar o melhor. Eu te pergunto, se você fizer uma obra na tua casa, comprar um porcelanato caríssimo, o melhor disponível lá no Leroy Merlin, tu chama qual pedreiro? O ruim ou o bom? O mais ou menos ou o melhor? Aí eu te pergunto, Deus tem grandes bênçãos lá no céu, Ele vai enviar e Ele vai pôr na mão de quem, igreja? Escolhe aí quem que você quer ser. Escolhe aí. Ser o melhor dá trabalho, ser o melhor faz a gente ser chato às vezes, porque a maioria do povo aceita qualquer coisa tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui não é nada não. Deus tem o melhor preparado para nós, mas Ele não vai colocar na mão de qualquer um, porque se eu que sou meia boca não coloco, imagina Deus. Gisele, mas eu não consigo ser melhor. Beleza, você só precisa querer. Você só precisa querer. Corre atrás, dá um jeito. Não importa o ritmo, não importa a velocidade. Um passinho de cada vez. Mas você precisa melhorar. Você precisa caminhar. Ele disse muito claramente, é para levantar e andar, não é para levantar e ficar parado. Você chegou aqui caído, destruído, arrasado, Jesus te pegou no colo, te fortaleceu. Para quê? Para tu ficar igualzinho? Do mesmo jeito, com a mesma coisa, tudo igual. Não, querido. Deus chamou você para que você seja o melhor. Primeiro passo para ser o melhor, em nome de Jesus, é levanta e anda. Segundo passo. Davi foi o mais importante rei de Israel. Tanto que foi a descendência dele que Deus prometeu manter no trono perpetuamente. Foi para Davi que Deus falou assim: ei, Davi, a sua descendência vai ficar no trono perpetuamente. Tanto que quando o cego Bartimeu grita Jesus, ele fala o quê? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus é aquele que reina perpetuamente. Davi foi um rei mais importante de Israel. Presta atenção. Davi primeiro matou o urso, o leão, o gigante e depois destruiu exércitos inteiros. Você quer ser o melhor? Respeite as fases. Um degrau de cada vez. Passe pelos processos. Porque, querido, quando você olha para uma empresa grande, todo mundo quer ser dono da empresa grande. Mas ninguém quer ser dono quando ela é pequenininha, né? Quando você faz salgado com um carrinho aqui, ó, menino chorando, sacudindo o carrinho do menino e fazendo salgado aqui, ó. Isso aí ninguém quer, não. Isso aí ninguém quer. Respeite as fases. Nunca Deus colocaria Davi para destruir um exército, se antes ele não tivesse destruído, matado o urso e o leão. E tem algo mais aqui, presta atenção. Quando Davi mata o urso, ele está como? Acompanhado ou sozinho? Quando ele mata o leão, ele está como? Acompanhado ou sozinho? Presta atenção, que isso aqui é uma chave muito poderosa. Você quer ser o melhor? Então seja, mesmo quando não tiver plateia. Porque quando tem plateia, rapaz, aí a gente é o melhor. Aí a gente faz, a gente acontece. Isso acontece muito em igreja. Não nessa não. Não nessa, porque aqui eu tenho os melhores voluntários do mundo. Mas você quer ver os obreiros voluntários, está tudo aqui se arrastando, ó. Chegou o pastor! Rapaz!
Rapaz, o povo fica bom rapidinho. O povo faz tudo. Aqui não acontece isso. É verdade, verdadeiro, não acontece mesmo. Mas é comum. Na empresa onde você trabalha, tá lá. Aqui, ó. Você fez final de semana? Ixi, menina. Tem que fazer. Deixa pra fulana que vai chegar de tarde. Faço tudo aqui. Chegou o patrão. Rapaz do céu. Oi, patrão, tudo bem? Ó, já fiz isso, já fiz aquilo. Tava falando pra fulano agora, ó. Tem que fazer um negócio ali e tal coisa, porque só eu sozinho não dou conta. Alguém se identificando? Não. Não, porque aqui só tem os melhores. Aleluia! Glória a Deus! Ei, presta atenção. Deus não chamou você para ser mais um. Deus chamou você para brilhar. Deus chamou você para ser o melhor, fazer o melhor e usar o melhor. A partir de hoje, não aceite ser medíocre, faça o melhor. Ninguém está vendo, tudo bem. O Davi protegeu as ovelhas, matou o urso e o leão, mesmo quando ninguém estava vendo. Fica tranquilo, quando você for o melhor, num lugar onde ninguém está vendo, você pode ter certeza que Deus vai te honrar em público. Porque Ele diz, busca no secreto, e aquele que te vê no secreto te honra em público. O problema é que você está querendo ser honrado no público, naquilo que você não faz no secreto. Deus não exalta mentiras, Deus exalta verdade. Se você é o melhor, pode ter certeza, você nunca vai ser esquecido, você vai ser procurado, você vai ser lembrado, você vai ser exaltado. Por quem? Pelo próprio Deus, porque Deus tem um compromisso com os melhores. Salomão tinha um projeto, Salomão tinha uma meta, Salomão tinha um chamado, e ele falou, vou fazer o melhor. Em nome de Jesus, é isso que tem que acontecer na sua vida.